Muito bom dia, graça e paz. Deus seja louvado. Que alegria nós estarmos aqui mais uma manhã. Vai chegando aí. Deus te abençoe. Deus guarde o seu dia. Quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. E o Senhor nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui ao vivo em mais uma manhã. Como é bom nós amanhecermos e já estarmos na presença do Senhor, recebendo uma palavra de instrução, recebendo uma palavra de direcionamento. Vai chegando aí, vai ficando muito à vontade. Deus te abençoe. Que a sua quarta-feira seja uma quarta-feira guiada pela boa mão do Senhor. Que o Senhor seja à frente de todos os seus negócios. Que a sua vida seja dirigida pelo poderoso Deus de Israel. Porque Ele está sentado num trono de majestade, mas Ele se importa comigo e com você. Fala como que vocês estão aí, bem? Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem? Glória a Deus. Então aproveita, vai chegando aí. Já aproveita para compartilhar para o maior número de pessoas. Pega essa setinha aqui e compartilha com um número maior de pessoas que vocês possam compartilhar. Deus seja exaltado pela vida de vocês. Glória a Deus. Aproveita, já vai chegando aí. E já coloca aí nos comentários de onde você está nos assistindo nessa manhã. Você também que vai assistir no replay. Coloca nos comentários também de onde você nos assiste. Você que está assistindo na gravação, nós estamos ao vivo, 7h57. 7h57, horário de Brasília. E se você não está assistindo nesse horário, você vai estar assistindo gravado, então você aproveita para colocar nos comentários o horário que você nos assiste, para que a gente possa te conhecer melhor, a gente vê qual é a frequência que as pessoas nos assistem aqui e do lugar de onde você está nos assistindo, amém? Alguém perguntou aqui, está tudo bem aí em relação ao tsunami? Gente, aonde está tendo tsunami? Em nome de Jesus. Me coloque aqui, Cassinha. Aonde está tendo tsunami, gente? Meu Deus. Mas é o fim dos tempos. Nós sabemos que isso são as profecias se cumprindo, são as profecias que a palavra de Deus já nos deixaram registradas e nós precisamos entender que no fim dos tempos, guerras, rumores de guerras, tsunamis, terremotos, mas isso ainda não é o fim, é só o princípio das dores. Mas é sinal de que está aproximando-se o encontro com o noivo. E nós podemos nos alegrar como a mulher que está sentindo dores de parto pode se alegrar por ver, pela expectativa de ver o rosto do seu filho. E nós vamos ver o rosto do nosso amado. Amém? Então tem muita gente aqui conosco nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Mas tem alguém da Rússia aqui, gente? Tem alguém da Rússia aqui na nossa live? Cassinha está perguntando como está aí. Teve terremoto? Misericórdia. Então, ao final, nós vamos orar. Amém, meus irmãos? Amor, pega o meu
Obrigada. Minhas irmãs, eu quero te pedir para você que está chegando aí, aproveitar para compartilhar. Tem muita gente aqui, gente de Goiânia, adoro a sua palavra, glória a Deus, Deus seja louvado. Alagoinhas, Bahia, glória a Deus, Deus abençoe. O pessoal de Bahia está aqui em peso. Cruz das Almas, meu Deus. Obrigada, meu amor. Goiânia, Minas Gerais, Cassinha, minha amiga lá do Japão. O povo está aqui em peso. Ah, sim, foi emitido um alerta sobre o Oceano Pacífico e até aqui no Japão está em alerta também. Nós estaremos orando, nós vamos orar ao final pelos nossos irmãos que estão nessas áreas e que podem ser atingidas, para que o Senhor traga livramento e escape. Hoje nós vamos falar sobre um tema para nós estudarmos, e eu quero te incentivar a você pegar papel e caneta. Sempre que você vem para os devocionais, traga papel e caneta para que você possa anotar e depois você estudar em cima dessa temática que nós estamos trazendo aqui. Então vamos rapidamente para o nosso texto base, está em Gênesis 16, nos capítulos 1 e 2. Gênesis 16, nos capítulos 1 e 2. E nosso devocional de hoje, e as minhas amigas que estão aí nos comentários, por favor, coloquem aí para nós fixarmos, né? O nosso devocional de hoje é espere pelo agir de Deus. Espere pelo agir de Deus. Eu sei que essa palavra esperar é um verbo que as pessoas odeiam conjugar. Se você estiver esperando alguma coisa e alguém falar espere, eu acho que é a palavra mais difícil de se ouvir quando você está esperando alguma coisa. Porque nós estamos ansiosos pelo acontecimento. E hoje nós vamos ouvir o Espírito Santo nos orientar como o poder da espera pode fazer com que a mão de Deus haja muitas vezes até mais rápido do que nós imaginamos. Então coloquem aí para mim aí, lapidadas, espere pelo agir de Deus. Lapidadas, tema, espere pelo agir de Deus. Porque assim a gente pode fixar. Eita, minha amiga Patrícia está sempre aqui conosco, nos ajudando. Deus te abençoe, minha amiga. E a Bíblia diz, no capítulo 16, no versos 1 e 2, diz assim, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Nós vamos aprender algumas lições com a história de Abraão e de Sara, tendo como pano de fundo também, tendo como, não pano de fundo, mas como personagem coadjuvante, Agar, a escrava. Porque quando nós olhamos para essa história, nós podemos aprender lições fantásticas. Porque Sara não sabia que no final ela geraria filhos. Assim como eu e você não sabemos que no final, apesar de termos a palavra, a promessa de Deus, mas ainda não chegamos no final da história e saber e ver que todas as palavras que o Senhor nos prometeu serão cumpridas. Nós ainda não chegamos no final da história e saber que Deus vai fazer com que você entre naquela porta de emprego que você tanto sonha. Nós não chegamos no final da história ainda
E já vimos que Deus vai salvar o marido que você tanto busca a salvação, que Deus vai libertar o seu filho, ou que você vai gerar uma criança que você espera, essa promessa de gerar um filho, que Deus vai cumprir cada palavra que Ele te prometeu. Então nós vamos aprender uma lição com Sara, que não sabia que Deus iria cumprir. Ali nós estamos vendo os primeiros personagens bíblicos tendo experiências sobrenaturais de Deus, de ver uma pessoa receber uma promessa extraordinária, porque alguém velho, já avançado em idade, uma mulher que já tinha encerrado o seu período menstrual, ou seja, ela já estava na menopausa, um homem que já estava idoso, num tempo onde não poderia se fazer uma inseminação artificial, retirar os óvulos, ver os melhores óvulos e ver se aquela mulher poderia ainda gerar. Então, não existia essas possibilidades. Então, num tempo onde a gente vê o agir de Deus de uma forma sobrenatural, e eu quero que você e eu extraiamos algumas lições para a gente aprender a esperar pelo agir de Deus. E a primeira lição que eu quero que a gente aprenda nessa manhã é que a espera se prolonga. Quando a espera se prolonga, a nossa fé é testada. Sarai ainda aqui, Sarai espera por muitos anos. E Deus, quando Ele faz nós esperarmos, quando Ele nos faz esperar, melhor dizendo, quando Deus ele nos faz aguardar a resposta de uma promessa, da realização da promessa, é exatamente a academia de Deus para que a nossa fé seja fortalecida. Porque às vezes nós nos ajoelhamos e oramos e falamos, Senhor, aumenta a minha fé. Aí Deus fala assim, pode deixar, vou te dar uma luta. Senhor, aumenta a minha esperança em ti. Senhor, me dá mais fé. E Deus fala, ok, meu filho, vou te levar para a minha academia. A academia de Deus é fazer com que a gente espere por algo durante um tempo maior que nós achamos ideal. É esperar por uma resposta de Deus por um tempo maior do que aquele que nós gostaríamos. Aí, então, os nossos músculos espirituais, então, nossa musculatura espiritual é exercida e a nossa fé é fortalecida, expandida, aumentada, ela vai sendo acrescida e vai ganhando volume e força. Então, Deus me trouxe aqui para te dizer que esse período de espera não é para te fazer sofrer, não é para te matar, não é porque Deus te odeia, não é porque Deus te esqueceu, não é porque Deus não gosta de você. E se você tem pensado isso, e se tem vindo pensamentos, coloca a mão na tua cabeça, você já sabe como é que eu faço aqui. Você já conhece, você já me conhece um pouquinho. É para botar a mão na cabeça e vai falar assim, sai agora, Satanás, mas sai enfileirado que é para não fazer bagunça. Todo pensamento que não glorifica ao Senhor vai saindo agora. Isso é uma autolibertação, porque esses pensamentos, se Jesus te amasse mesmo, você não estava nessa situação aí esperando tanto tempo para gerar um filho. Se Deus te amasse mesmo, você não estava aí toda endividada, você está querendo trabalhar, mas a porta não se abre. Mas se Deus te amasse mesmo, o teu filho não estava nessa rebeldia. Então, tudo isso são ações malignas na nossa mente, dardos inflamados do maligno, querendo plantar pensamentos que a gente pensa assim, isso não é o diabo, não. Isso sou eu que estou pensando. É porque realmente Deus me esqueceu. Realmente Deus não me ama. Aí que se nós olharmos a nossa história, porque a nossa história está na Bíblia, amém? A minha e a sua história de vitória está na Bíblia. Jesus disse, o Pai me deu para vocês, com Ele não nos dará todas as coisas, parafraseando ali o que Jesus queria dizer. Se Deus nos entregou Jesus, o seu único filho, o seu unigênito, o seu melhor,
com Ele conjuntamente não nos dará todas as coisas? É uma pergunta para nós refletirmos, porque é uma pergunta retórica. É uma pergunta que já tem a resposta na própria pergunta. Jesus está dizendo, o Pai me deu para vocês, me deu como oferta, eu vim ao mundo exatamente para o resgate da alma de vocês. Vocês acham que eu me sacrificando dessa forma, eu não vou trazer para você a resposta de todas as palavras que eu liberei da minha boca, diz o Senhor. E Deus está falando com pessoas aqui. Existem promessas que Deus te fez. E parece que as promessas estão demorando a se cumprir. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, o tempo de espera vai fazer com que o cumprimento da promessa se torne mais extraordinário. Eu vou repetir, o tempo de espera vai fazer com que o cumprimento da promessa se transforme em algo extraordinário. Porque Deus prometeu para uma menina de 20 anos que ela terá um filho, e quando ela tiver 22, ela gerar, sinceramente, a não ser que ela tenha endometriose, que ela tenha ovário invertido, que ela tenha alguma debilidade fisiológica, isso não vai parecer tanto milagre. Mas também, uma jovem de 22 anos pode ter filhos, a não ser que ela tenha condições específicas de saúde. Mas uma mulher idosa, que já não tem mais a ovulação, já está na menopausa, e um homem idoso, isso faz com que nós tenhamos o exemplo de Sara e de Abraão, um exemplo de fé extraordinária, um exemplo de milagre extraordinário da parte de Deus, que ele fez no passado, faz hoje e sempre fará. Então, quando a nossa fé é testada por conta de uma espera prolongada, você precisa entender, é resposta de Deus para a tua oração. Quem aqui nunca orou pedindo, Senhor, aumenta a minha fé? Eu já orei. Eu sei que tem orações que às vezes eu faço orações, eu falo, Senhor, eu acho que eu não deveria estar fazendo essa oração. Porque eu sei que essa oração vai me resultar em lutas. O Senhor vai me colocar em batalhas, vai me colocar em problemas, em desafios. Porque para que você e eu cresçamos espiritualmente, quando você diz, Senhor, me dá mais intimidade contigo, ele fala, peraí, vai vir uma luta aí atrás de você, para que você me busque mais, para que você jejue mais, para que você ore mais, para que você leia mais da palavra, então você vai ter mais intimidade comigo. Quem está ouvindo, diga amém. Então Sara esperou por anos, e essa espera prolongada fez a fé de Sara ser testada. Mas quando nós entendemos que o nosso tempo está vencendo e nós não discernimos as coisas espirituais, os acontecimentos, melhor dizendo, deixa eu reformular, quando as coisas estão acontecendo e nós não discernimos os eventos carnais, históricos da nossa vida, os acontecimentos da nossa história, de uma forma espiritual, nós vamos ceder à lógica carnal, à lógica humana, e ao invés de orarmos e profetizarmos sobre a situação, como nós deveríamos profetizar, nós tomamos atitudes carnais, assim como Sarai tomou. Abacuque 2:3 diz assim, ainda que demore, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Deus está dizendo, eu virei, não importa, é uma certeza. Não importa se as pessoas na sua vida, elas já te prometeram e não cumpriram. Quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus está dizendo para você, o que eu falei, eu assino embaixo. É como se fosse um cheque, uma nota promissória, um cheque em que Deus só assine. Obrigada, meu amor.
um cheque onde só Deus assine e deixe como garantia com você como calção. Aqui, ó, tá aqui assinado. Tem a minha assinatura. Então, pode passar os céus e a terra, e o que nós temos que fazer? Olhar para a promessa e declarar: Senhor, eu estou aguardando na promessa. Senhor, eu vou viver a promessa. Senhor, eu estou esperando na promessa. Quantas pessoas têm promessas aqui? E que você olha e você ora diariamente e diz: Senhor, eu estou esperando nessa promessa. Só eu estou nessa situação, gente? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Só eu? Glória a Deus. Minhas amigas já estão todas vivendo a promessa. Deus, me dá essa unção também. Me dá essa unção de estar com a vida toda com as promessas cumpridas. Eu tenho. Nós vamos fazer uma oração no final. Nós vamos incluindo motivos de oração ao final. Para que o Senhor nos dê essa clareza de que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Essa fé inabalável de que se Ele disse, Ele vai cumprir. O ponto número 2 que nós aprendemos aqui, nessa manhã, a ansiedade pode gerar decisões fora da vontade de Deus. Nós vivemos numa ansiedade extremamente ansiosa. Nós vivemos numa ansiedade que a gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo, na verdade, para agora, a gente quer tudo imediato, a gente está acostumado a parar e ao invés de cozinhar por 30, 40 minutos, a gente para num fast food, num drive-thru, e a gente pede uma comida e sai em 2 minutos. Você sai de uma janela, na outra já está pronto. Mas no mundo espiritual e na nossa vida cotidiana, as coisas, elas não são dessa forma. Até porque nós seríamos seres humanos mimados, insuportáveis. Quem já criou filho aqui e que sabe que se criou filho dando tudo quando ele queria, uma certa parte da sua, em uma certa época da sua vida, uma certa altura da sua vida, você se arrependeu amargamente de ter dado tudo para esse filho. Porque ele ficou uma pessoa insuportável, mimada, não consegue esperar. E Deus não nos trata dessa forma. Então, nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por isso que é necessário, minhas amigas lapidadas, por isso que é necessário orar todos os dias. Porque quando você ajoelha para orar, a oração não é algo distante, a oração não é algo impessoal, a oração não é um monólogo, uma coisa formal, onde você está falando com Deus Todo-Poderoso apenas, mas você está falando com Deus Todo-Poderoso assentado num trono de majestade, de glória, rodeado de anjos, e você tem toda essa visão, mas você está falando com um Pai. Você está falando com alguém que te ama, alguém que quer intimidade com você. Então, quando você chega diante da presença, você pode ver toda essa majestade, mas você precisa entender e compreender que o caminho que Jesus traçou é um caminho da paternidade. Então, você chega como aquela criança que chega com o pai que a ama e diz: paizinho, eu estou muito ansiosa. Então você precisa depositar aos pés de Jesus toda a sua ansiedade e dizer: Jesus, me ajuda. Eu estou muito ansiosa na expectativa de que isso, isso e isso aconteça. E eu vou lhe dizer com toda certeza de tudo aquilo que eu já vivi com Deus e de coisas que eu ainda sei que vou viver, mas de tudo aquilo que a Bíblia nos garante, de tudo aquilo que eu já vi acontecer na minha vida, depois que você levanta dessa oração, onde você conta tudo para Ele, sem reservas, e rasga o seu coração numa intimidade que você não teria com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, com o seu psicólogo, com o seu esposo. Uma intimidade tão grande, você diz: pai, eu não estou aguentando. A minha ansiedade está me rasgando por dentro, mas eu não quero viver assim.
Eu denuncio essa ansiedade. Eu abro mão de viver ansiosa. Eu vou esperar em ti, eu vou descansar em você. Arranca, Senhor. E eu vou dizer, vai ser impossível. Depois de você fazer uma oração dessa, de joelhos dobrados, todas as manhãs, Deus não agir no seu comportamento, no seu temperamento ansioso. Porque a ansiedade pode gerar decisões fora da vontade de Deus. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. Nós não sabemos que Sara vai gerar filhos? Quantos sabem aqui que Sara gera filhos depois, gente? Quantas de nós sabemos aqui? A não ser os novos convertidos que nunca leram a Bíblia. Quantos de nós sabemos do final da história? Qual é o final da história de Sarai, gente? Que já não é mais Sarai, quando ela gerar, ela já vai ser Sara. Quantas de nós sabemos? O final dela é de esterilidade ou é de filhos? O final da vida de Sara é de esterilidade ou é de maternidade? Coloca aí nos comentários, esterilidade ou maternidade? O final da vida de Sara é maternidade. Mas a Bíblia diz, ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. A sua condição transitória não determina o seu final da história. A sua condição transitória não determinará o final da sua história. O que o Senhor está dizendo para nós é, se você tomar decisões baseadas na sua ansiedade, se você tomar decisões baseadas na sua situação, você vai fazer com que consequências geracionais sejam desenvolvidas na sua família. Trazendo um pouco de neurociência para nosso devocional de hoje, você sabe que no gameta masculino, na cabecinha ali da célula, existem informações, código genético que é passado de pai para filho, e ali também se passa comportamentos. Deixa eu explicar para você, eu vou repetir para você. No gameta, na genética humana, quando nós passamos para os nossos filhos, dentro desse gameta, existem partes genéticas que se passa comportamentos de geração em geração. Ou seja, se o seu comportamento é ansioso, se você é precipitado, impulsivo, compulsivo, obsessivo, você pode passar geneticamente esse comportamento para os seus filhos. E dá para ele uma herança genética que vai perpetuar comportamentos disfuncionais na sua família. E aí, falando da herança espiritual, Sarai fez com que houvesse uma interrupção que perpetua até o dia de hoje. Porque nós vemos os povos árabes são os descendentes de Abraão. O que eu estou dizendo para você é que comportamentalmente e espiritualmente, as nossas atitudes de hoje, de precipitação, vão comprometer toda uma geração. As atitudes emocionais e espirituais que você tem hoje podem comprometer toda a sua geração diante de Deus na face da terra. Então, quando você muda agora, você está mudando seus filhos, seus netos, os seus bisnetos, modulando a raiz para que os frutos possam ser frutos bons. Então Deus te trouxe aqui, mulher. Deus te trouxe aqui, mãe. Deus te trouxe aqui. Mesmo você que não é mãe. Porque você dá frutos para outras pessoas. As pessoas se espelham em você. As pessoas olham para você. Deus te trouxe aqui para te dizer, mude você
e toda a sua volta mudará. Quando uma mulher se posiciona em fé, em autoridade na sua casa, ei, eu estou dizendo para você, você se posicionando em autoridade e em fé na sua casa, mas o meu marido não crê como eu creio, você vai começar a ministrar sobre o coração dele em amor, e a fé do seu marido vai começar a ser aumentada, a fé dos seus filhos vão ser aumentada, você vai influenciar até a sua ascendência. Você vai ver os seus pais sendo transformados, você vai ver os seus irmãos, tios, você vai ver pessoas te procurar. Eu vou falar com fulana, eu vou falar com a Raquel, porque a Raquel é mulher de Deus. Eu vejo que quando a gente conta um problema para ela, ela não sai desesperada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ela olha para o alto, de onde vem o socorro, e ela diz, Senhor, socorre-nos agora, porque é do alto que vem a nossa salvação. Então, o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, a ansiedade, o seu comportamento de querer acelerar o plano divino, vai trazer conflitos e dores. Então, entenda que todas as vezes que você quiser acelerar algo que Deus disse para você esperar, confiar, aguardar de joelhos dobrados, orando e regando a promessa, se você agir dessa forma, você vai fazer com que conflitos e dores sejam evitados. Quando não esperamos o agir de Deus, nós geramos Ismaéis e não Isaque. Sabe o significado do nome Isaque? Vocês sabem qual o significado do nome Isaque? Alguém coloca aí para mim? O significado do nome Isaque é sorriso. Você quer trocar sorriso. Você quer trocar alegria por Ismael. Você quer trocar alegria por conflito. Você quer trocar alegria por problema. Deus está dizendo, quando você espera e não deixa a sua ansiedade tomar conta de você, você não deixa a sua ansiedade gerar comportamentos, decisões, você faz com que a sua vida tenha sorrisos. A terceira lição que nós aprendemos nessa manhã é ouvir vozes erradas em tempos de espera pode nos desviar. Pode nos fazer errar. Ouvir vozes erradas em tempo de espera pode nos fazer errar o propósito, desviar do propósito e errar na nossa vida. Deus deu uma promessa para Abrão. Eu te farei pai de muitas nações. Eu vou te fazer próspero, Abrão, mas eu vou te dar uma descendência mais numerosa do que as estrelas dos céus, mais numerosa do que a areia da praia. Se você olhar para o céu e puder contar as estrelas, assim será a sua descendência. Se você puder contar, se é que você pode, vai ser numerosa, essa é a sua descendência. Mas quando a gente ouve vozes erradas, e o que Deus está me falando aqui, não tome conselhos com quem não tem intimidade com Deus. Não tome conselhos com quem não tem vida com Deus. Não ouça as vozes de pessoas que não viveram coisas sobrenaturais com Deus. Se ela não tem um testemunho de fé, de perseverança para contar, cerre os seus ouvidos. Ouça, mas não deixe descer para o seu coração. As vozes de comando da sua vida, elas não vêm de homens. Deixa eu repetir para você. As vozes de comando da sua vida não vêm de homens. A não ser de homens e mulheres de Deus que entendem o que é viver o sobrenatural. Então, cerre os seus ouvidos. Sabe, você está lá naquela repartição pública e aí você diz assim, está esperando aquela promoção e aquela pessoa, falta de fé, diz assim, ih, esse prefeito? Não sai de jeito nenhum.
não sai, não vai sair. E aí você está conversando numa roda de amigas e as mulheres que não se casaram bem, dizendo que marido mudar? Não muda nunca, vai morrer desse jeito. E Deus já te prometeu que o seu marido será um obreiro da casa dele, será um pastor, será um pregador, será um homem de Deus. Se você deixar essas palavras dominarem o teu pensamento, descerem para o teu coração e dominarem as tuas emoções, as tuas decisões, você vai se tornar uma mulher que não vai esperar o tempo certo de Deus e vai tomar decisões erradas. Não viu? E vai tomar decisões erradas. Então, ouvir vozes erradas em tempo de espera pode nos fazer desviar. Abraão ouviu Sarai em vez de se apegar à voz da promessa que Deus havia lhe dado. Se apegue na promessa. Mas como fazer quando os momentos de desânimo batem à nossa porta? Nós precisamos visitar a promessa. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, ouvir testemunhos, ler a palavra, ver testemunhos dentro da palavra, histórias dentro da palavra, de pessoas que esperaram firmemente, confiadamente na promessa e viveram a promessa. E declarar a palavra, Deus vai fazer. Pode passar os céus e a terra, a palavra dele não muda. E fazer uma pergunta, Senhor, o que eu posso fazer para aguardar mais confiadamente na promessa? Porque existem contrapartidas nossas também, que nós precisamos seguir. E a quarta e última lição que nós vamos aprender aqui nessa manhã. A promessa de Deus não precisa de ajuda humana. Só fé e obediência. A promessa de Deus não precisa de ajuda humana, só fé e obediência. O tempo pode passar, o ventre pode ficar velho, a lógica humana pode gritar, não dá mais, já está passando do tempo, já está ficando velha demais. Mas eu quero te dizer, Deus não precisa da nossa interferência para cumprir promessas. Deus precisa da nossa confiança. Quando Sarai tentou antecipar um milagre que já estava agendado, ela trouxe conflitos e dores que perduram até o dia de hoje. Aí eu quero te dizer, em 1 Tessalonicenses 5:24, diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Deus, quando ele faz uma promessa, ele não está contando com a sua capacidade de realização da promessa. Ele está contando com a sua capacidade de fé e de obediência para que ele deposite a promessa dele na sua vida e para que ele cumpra a promessa dele na sua vida. Então, a minha e a sua obrigação, o meu e o seu papel, é confiar, esperar e obedecer. Existe uma oração que eu sempre faço em relação a promessas que Deus me fez. Senhor, existe algo em mim que precisa ser removido para que abra espaço para a realização da promessa? Existe algo em mim que precisa ser retirado? De repente, uma desconfiança, uma falta de fé. Existe algo em mim que precisa ser tratado para que abra espaço, para que a promessa se concretize? E eu espero a resposta. Porque muitas vezes a promessa não se realiza, não é porque muitas vezes a gente num linguajar crentez, a gente fala, Deus está preparando a promessa. Entenda, Deus não prepara a promessa. Deus diz, haja e há.
Deus diz, aconteça e acontece. Deus diz, se torne e se torna. Quando ele diz, haja, então tudo acontece. Então, a promessa, ela não é algo que Deus está construindo lá no celeiro dele, lá na pantry dele, lá no estoque dele. Não, a promessa, ela já está pronta no mundo espiritual. O que muitas vezes precisa ser transformado é a nossa vida, é o nosso cenário, para que a promessa chegue nas tuas mãos e ela não seja desperdiçada. Então, nós precisamos fazer uma oração. Senhor, nos aperfeiçoe, para que quando nós tomemos posse da promessa, ela seja preservada por nós e a promessa não se torne numa maldição. E eu não transforme a promessa numa maldição. Existem pessoas que Deus não pode prosperar no tempo específico da sua vida, porque o seu coração é voltado para as coisas do mundo. E se ela começar a prosperar hoje, daqui a pouco ela desvia e vai curtir o dinheiro que Deus deu com mulheres, com bebidas, com farra. Então, muitas vezes, Deus nos deixa passar por situações de escassez, porque se Deus deixa a prosperidade que é dele ser derramada sobre a nossa vida, nós vamos pegar aquela bênção que Deus deu e vamos gastar dissolutamente. Então, existem coisas na nossa vida que Deus não nos dá, não é porque Ele está demorando, preparando, Deus está caprichando, Deus não capricha. Quem capricha sou eu e você, Deus faz perfeito. Deus não está demorando porque Ele está fazendo a promessa, não. Deus está aperfeiçoando a minha e a sua vida. E todas as vezes que você está aqui comigo, no Lapidadas, pela manhã, Deus está te aperfeiçoando cada vez mais. Para que então você acelere o tempo de se aproximar da promessa. Para que então você acelere o tempo de tomar posse da promessa. Então, a sua vinda aqui, todas as manhãs, às 7h57 da manhã, horário de Brasília, ela não é em vão. É Deus dizendo para você, eu estou te aperfeiçoando, filho. Você está vindo. Essa é a sua parte. A sua parte na espera da promessa é submeter-se à lapidação, é submeter-se ao processo, é não ficar paralisada, simplesmente esperando, sem se movimentar no aperfeiçoamento da sua vida cristã. Então, quando você vem para o Lapidadas, você está dizendo, Senhor, eu estou fazendo a minha parte para eu acelerar o tempo, porque muitas vezes a nossa espera não é porque Deus, como eu disse, está demorando em preparar a promessa. É porque nós não chegamos na estatura espiritual para que a promessa seja depositada e nós possamos resistir ao peso da excelência de viver a promessa. Existem portas que não se abrem, porque se Deus abrir, é como dar um acesso a uma loja de cristal para uma criança de 2 anos de idade. Vai quebrar, vai destruir, vai desfazer tudo e vai se perder. Ninguém vai deixar, um pai e uma mãe não vai deixar, vai dar acesso a uma loja de cristais a uma criança, um bebezinho de 2 anos de idade. Muitas vezes nós somos esse bebezinho. Mas quando nós nos aperfeiçoamos em Deus, nós vamos sendo lapidadas por Deus. O tempo de espera não é um tempo simplesmente ocioso. É um tempo de transformação, de lapidação. É um tempo de exercício espiritual, onde você vai evoluindo, onde você vai aprofundando, onde você vai indo mais profundo na palavra. E quando as pessoas virem você em posse da sua promessa, elas vão poder declarar como o tempo da espera na sua vida foi proveitoso. Sabe quando a gente espera na sala de um médico para ser atendido? E muitas pessoas estão ali, a maioria, 99% das pessoas estão ali scrollando, zapeando nas redes sociais, vendo coisa que não vai trazer nenhum proveito. É só distração. Mas vai ter alguém que está com um jornal, uma revista, um livro. Vai ter alguém que está ouvindo um podcast que vai fazer ela melhor um pouquinho
do que ela chegou ali naquela sala de espera daquela clínica médica. Muitas vezes nós estamos nessa sala de espera, esperando para Deus chamar o nosso número, se assim a gente pode dizer. Mas a nossa espera está sendo em distrações. E eu quero te incentivar fortemente a estar aqui no Lapidadas. Todos os dias, 7h57 da manhã, horário de Brasília, de segunda a sexta-feira. Porque Deus tem nos entregue palavras que têm nos transformado, que têm nos lapidado, que têm nos aperfeiçoado. E como eu quero te fazer uma pergunta, como tem sido para você? Coloca para mim aqui você que está assistindo ao vivo e você que vai assistir no replay, como tem sido para você esse tempo dessas lives aqui? Como tem sido para a sua vida? Tem sido de positivo? Tem sido de aperfeiçoamento? Coloca aí nos comentários. E nós já estamos encerrando a nossa live de hoje, mas antes de tudo eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que estão aqui num tempo de espera. O tempo de espera é um tempo desafiador. Um tempo de espera muitas vezes é doloroso. Porque o tempo de espera, ele é muito sutil e muito subjetivo. O tempo de espera é algo subjetivo. Porque uma mulher que está esperando para dar à luz, já nas dores de parto, se o médico diz para ela, espera, que precisa ser desocupado um leito, ela vai dizer, não tem como esperar, não tem como esperar. Se eu disser a uma pessoa que está no ponto de ônibus, você não está esperando não, né? Ela vai dizer assim, tá doido? Se uma pessoa está esperando por socorro no meio do mar, revolto, já sem força, sem oxigênio. Então percebe que o tempo de espera para cada situação ele é muito subjetivo. Então pode ser que a minha espera seja diferente da sua espera e as nossas percepções também serão diferentes. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você é que Ele vai agir de uma maneira perfeita na minha e na sua vida. Ele dá o remédio, Ele dá a instrução de uma maneira individual e personalizada. Estou vendo aqui os comentários. Tempo transformador. Essa palavra tem direção aqui em casa, alimento e resposta, aperfeiçoamento, despertamento e direção. Glória a Deus. Glórias a Deus. E você que vai assistir essa live gravada no YouTube, aproveita para seguir o canal, curte esse vídeo e deixa nos comentários como tem sido para você essas lives pela manhã. E eu creio que vem coisa boa por aí. O Senhor vai nos aperfeiçoar cada vez mais. O Senhor vai nos aperfeiçoando, nos lapidando cada vez mais. Vamos orar? Vamos orar? Porque eu creio que existe uma unção sendo derramada sobre nós nesta manhã. Para que a gente espere no tempo de Deus, mas não espere ansioso, não espere fazendo coisas somente para distrair, que a gente espere realmente sendo aperfeiçoada, que a gente espere evoluindo espiritualmente, tendo mais intimidade, tendo mais profundidade, indo mais profundo nos rios do Espírito, para que a nossa espera não seja em vão, para que a nossa espera seja realmente um tempo até de aceleramento, um tempo de aceleração. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã. Nós queremos te agradecer pelo tempo que passamos aqui. Como tem sido precioso, Senhor, o momento em que nós nos assentamos à mesa contigo, Jesus. E o Senhor nos instrui, o Senhor nos dá um pão, um alimento, nós saímos com a nossa alma saciada.
Nós saímos com a nossa alma regenerada. Nós saímos com a nossa alma transformada. Obrigado, Jesus. Graças te damos nesta manhã, Senhor. Eu quero colocar as minhas irmãs, cada uma delas, nas tuas mãos. Pedindo, Senhor, que tu venha nos dar instrumentos, armas espirituais. Que o Senhor venha trabalhar na nossa ansiedade. Que o Senhor venha fazer com que o momento da espera não seja um momento ocioso, mas seja um momento de aperfeiçoamento, para quando nós entrarmos na terra da promessa, nós estarmos preparados para todo e qualquer gigante que queira nos atrapalhar de vivermos plenamente a posse da promessa. Eu quero pedir pela minha irmã que tem esperado há anos a resposta, que tem esperado há anos o cumprimento de uma promessa. O Senhor nos trouxe aqui para dizer, filha, o tempo de espera não é para te matar, mas é para te aperfeiçoar, para te lapidar, para que quando a promessa se materializar, seja um tempo de desfrute, de deleite para a tua vida. Pai, tira de nós a ansiedade. Tira de nós a murmuração, tira de nós, Senhor, a falta de fé, tira de nós o desespero, a vontade de fazer com as nossas próprias mãos. Nós queremos ser filhas que descansem no colo do Pai. Coloca em nossos lábios, Senhor, palavras de fé, de sabedoria, que a cada problema que se apresentar diante de nós, relativos à nossa promessa, e que as pessoas digam, então, isso não vai acontecer. Nós temos uma palavra para dizer, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu coloco cada irmã, cada amiga que está aqui nessa manhã, Senhor, cada mulher lapidada que tem passado por esse processo, que está nas tuas mãos, eu coloco elas nas tuas mãos e pedindo, Senhor, toma nossa mão. Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, nos ajuda a passar pelo processo da lapidação, do aperfeiçoamento em ti. Porque eu sei, Senhor, que o nosso final não será um final de vergonha, não será um final de derrota, será um final de honra. Será um final de dupla honra e as tuas filhas vão testemunhar, Senhor. Nós iremos testemunhar que o tempo de espera valeu a pena, que o Senhor fez algo perfeito. Pai, eu quero te clamar também pela vida das pessoas que estão à volta do Oceano Pacífico. Senhor, houve um alerta de tsunami ali, Senhor, eu quero interceder pelas famílias, por todas as pessoas que estão ali. Tu és o Deus do livramento. Nós intercedemos agora que a mão do livramento, que o anjo do livramento esteja, Senhor, sendo liberado para ter, Senhor, escape. Apazigua a tempestade. Apazigua, Senhor, tu é o mesmo, Jesus, que mandou que o vento se aquietasse, que o vento se calasse e o mar se aquietasse. Nós te pedimos isso, Pai, crendo na resposta e no livramento. Senhor, toma a vida das tuas filhas que estão aqui. Dá-nos um dia de bênção, de paz, abençoado pelas tuas mãos. Toma a frente de tudo que iremos fazer. E nós te daremos a honra e a glória para todo sempre e sempre. Amém. Minhas queridas, eu tenho um convite especial para você. Você que está aqui na Flórida ou região, nós temos o nosso Lapidadas encontro pessoal, ao vivo, aqui em Orlando. Você que está aqui na região, você que tem amigas aqui em Orlando, dispara esse convite para elas, manda o convite Lapidadas. Nós temos um grupo de mulheres no WhatsApp, o Lapidadas. Se você tem uma amiga e que precisa receber uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, você precisa trazer essa amiga. Você precisa convidar essa amiga. Tá bom? Porque eu creio que nesse tempo será algo especial que Deus irá fazer comigo e com você.
Então, não deixe de vir. Nós temos um grupo com mais de 100 mulheres no WhatsApp. Você que não está no grupo, me manda uma mensagem inbox e eu quero te colocar lá no grupo. Você que já está no grupo e quer adicionar outras pessoas a esse grupo, pode também. Então, vai lá, porque nesse grupo eu também coloco palavras. Deus tem feito coisas grandes. Nós já temos um grupo com mais de 100 mulheres, como eu disse, e você não pode ficar de fora. É nesse sábado. Eu vou deixar o banner aqui nos stories. É aqui em Orlando. É muito pertinho. É uma ótima localização, estacionamento amplo. No outro encontro, nós já fizemos lá também. E depois nós temos um lanche delicioso, fornecido pela minha amiga Raquel, tá? Eu vou até fixar o Instagram dela aqui. Eu quero pedir para vocês, minhas amigas que estão aqui, sigam esse perfil Eatbox2Go e deixem um comentário lá, agradecendo a Raquel pela sua voluntariedade de nos servir. Você que vai no Lapidadas no sábado, vai comer um lanche delicioso ao final, todo ele preparado, fornecido pela minha amiga Raquel. Então, nós fazemos como aqui, Lapidadas. As nossas convidadas, as pessoas que participam, a gente faz o quê? A gente segue, coloca um comentário, um coraçãozinho, um aplauso, uma mãozinha, algo que a gente possa retribuir, o algoritmo veja que aquele perfil é bom e ele entregue para mais pessoas, tá bom? Então, você que está aqui, não deixe de entrar. Nós temos também o nosso grupo, que é o Jardim Secreto da Lapidadas. Está aqui no meu perfil do Instagram, tá bom? Você que está aqui não me segue, clica aqui em cima para me seguir. Você que chegou a convite e ainda não me segue, já me siga. E aqui no meu perfil Lapidadas, tem embaixo ali na bio, Jardim Secreto. Lá no Jardim Secreto, você recebe conteúdos exclusivos. Então, entre no Jardim Secreto. Porque, às vezes, gente, a gente precisa entender, o Instagram não entrega. Existem pessoas que me falam assim, Lídia, eu não vi a live ao vivo. Mas você não pode ficar esperando o Instagram te notificar. Você tem que vir no meu perfil, botar lá na lupinha, Lídia Sena Oficial, ir no meu perfil e entrar na live. O Instagram não mostra que a gente está ao vivo, tá bom? Então você precisa ser intencional. Eu conto com você compartilhando essa live, eu conto com você interagindo e Deus vai ser glorificado. Gente linda, nós já estamos chegando no final. Essa live vai ficar salva lá no YouTube. Vou deixar o link agora nos stories. Corre lá para você poder enviar para uma amiga lá no grupo da sua igreja, no seu grupo devocional. Quem sabe você não vai usar essa live, vai transcrever e vai colocar aí para você fazer um encontro com as mulheres na sua casa, cada um levar um bolinho e você servir um café e você ter um tempo aí com as suas amigas de crescimento espiritual, para que a sua espera seja uma espera de evolução, não uma espera de ociosidade. Deus te abençoe. Amanhã, às 7h57, horário de Brasília, nós estamos aqui. 6h57, horário aqui de Orlando. Então vem comigo, eu acordo cedinho para a gente estar junto. E eu creio que Deus tem feito coisas maravilhosas. Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.